E aí, galerinha do CMPM5, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Português de Farda. Eu sou o professor Roberto Viana, de Língua Portuguesa, leciono para as turmas do 7º ano do turno vespertino e não estarei sozinho nesse projeto. À frente dessa iniciativa, estarei junto com a professora Maiara e o professor Domingos, ambos professores de Língua Portuguesa do 7º ano vespertino também. A gente pensou esse projeto para complementar as aulas de vocês, para auxiliá-los nessa jornada do conhecimento na área de linguagens. Sabemos que o ano de 2020 está sendo muito complexo e então decidimos criar esse canal para facilitar a vida de todo mundo. Quero aproveitar a oportunidade para deixar um abraço especialíssimo para essa moçada do 7º ano, razão de nós termos idealizado e agora estarmos executando esse projeto, essa iniciativa. Então, um abraço gigante para vocês. Óbvio que a gente quer que esse canal vá muito além do 7º ano, que ele possa abraçar os alunos de toda a escola, que ele possa ser um auxílio, que ele possa ser um recurso para todos. Então fiquem à vontade, entrem em contato conosco, fiquem à vontade para entrar em contato conosco por meio dos canais do WhatsApp, por meio dos canais do aplicativo Humano. Às vezes eu falo um pouco rápido, espero que vocês estejam entendendo tudo, mas é isso aí. Aquele conteúdo que de repente não ficou muito claro no período da quarentena, sugere para a gente, entre em contato com a nossa equipe, faz a sugestão, a gente pode transformar o conteúdo sugerido em videoaula, não é problema. O canal não é só meu, o canal não é só da professora Maiara, não é só do professor Domingos, não é só do 7º ano, o canal é nosso. Então sintam-se à vontade, é a nossa primeira aula, a nossa primeira videoaula, a nossa primeira experiência e vamos que vamos parar de tagarelar e ir direto ao ponto. Muito obrigado pela sua presença. O nosso primeiro conteúdo, o nosso primeiro assunto será predicado nominal. Tranquilíssimo, molezinha. Se você já estudou predicado verbal, não vai encontrar dificuldades ou vai encontrar menos dificuldades. Se persistir alguma dúvida ao final da aula, manda pra gente que a gente responde, estamos aí para isso. Vamos lá, moçada, arrebentar. Português fácil, português de farda. Então vamos lá, jovem, te prepara. Antes de nós chegarmos ao predicado nominal propriamente dito, precisamos entender, no caso, quem já estudou predicado verbal, relembrar o que são os verbos significativos. Professor, mas que negócio é esse de verbos significativos? Relaxa que é bem tranquilo. Foca nos dois exemplos da lousa. Vamos ao primeiro. João cumprimentou os colegas. Perceba que nessa oração nós temos um sujeito, um termo a respeito do qual se declara alguma coisa, João, e o que nós estamos declarando acerca dele? Que ele cumprimentou os colegas. Bem fácil, essa divisão entre sujeito e predicado que você já deve ter estudado. Eu não vou destacar aqui objeto direto, objeto indireto, porque não é o nosso objetivo. Presta bastante atenção ao verbo que está destacado em amarelo, o único verbo, aliás, da oração. Esse verbo tem uma relação íntima com o sujeito. Ele é chamado de verbo significativo porque ele traz um sentido, ele traz uma significação do mundo. E essa significação, esse sentido do mundo, tem íntima relação com João, que é o nosso sujeito. Ou seja, esse verbo ele está nos esclarecendo algo a respeito do sujeito. Ele está nos permitindo conhecer melhor esse sujeito. Nós sabemos por meio dessa oração que o João realizou a ação de cumprimentar seus colegas. O mesmo vai acontecer, jovem, não perde o raciocínio, o mesmo vai acontecer na frase abaixo. Euclides da Cunha escreveu lindas páginas. Você tem também um sujeito, nesse caso chamado Euclides da Cunha, e nós passamos a conhecer esse sujeito melhor por meio de um elemento verbal, por meio de um verbo que está destacado em amarelo, o verbo escreveu. Mais uma vez, por que significativo? Porque ele traz um sentido do nosso mundo, ele traz uma significação do nosso mundo. E esse sentido que ele traz nos ajuda a entender melhor quem é Euclides da Cunha. O verbo tem uma relação íntima com o sujeito. Não esquece isso, jovem. Aqui a coisa vai ficar um pouco diferente, jovem, mas não precisa se assustar, é bem tranquilo, não é nada de outro mundo. Presta bastante atenção.
nos verbos que estão destacados em amarelo nos dois novos exemplos. Se na tela anterior nós tínhamos verbos que diziam muito sobre o sujeito, que traziam uma informação importantíssima sobre o sujeito, aqui já não se poderá afirmar o mesmo. Mas por que, professor? O que mudou, afinal? O que tem de diferente aí? Vamos lá. Pegue o primeiro exemplo. Destaque o verbo é, que é o verbo ser na sua forma é. Ele não diz praticamente nada sobre o sujeito, se é que diz alguma coisa. A gente não tem uma informação relevante concentrada nesse verbo. João é. É como se o verbo estivesse seco. É como se ele estivesse vazio. Ele não diz absolutamente nada sobre o sujeito. Peguemos rapidamente, recuperemos rapidamente os dois exemplos anteriores. João cumprimentou e Euclides da Cunha escreveu. Nos dois exemplos, os verbos dizem muito sobre o sujeito. João cumprimentou, nos permite conhecer melhor o sujeito. Tem uma informação sobre ele, uma ação que ele executou. Assim como em Euclides da Cunha escreveu. Ele executou a ação de escrever, é uma informação. Mas aqui, João é, não tem nada importante. Fica algo solto. E o mesmo ocorre no segundo exemplo. O céu está azulado, o céu está. Beleza, não me permitiu conhecer melhor o sujeito. Não trouxe uma informação importante sobre o sujeito. Sabe quem é que vai trazer informação importante, jovem? O termo que está logo depois do verbo. Voltemos ao primeiro exemplo. João é educado. O educado, sim, me diz muito sobre o sujeito. Revela uma característica do sujeito, um comportamento, um aspecto, uma condição, que a gente vai ver mais tarde. O verbo não tem importância aqui. Claro, ele está cumprindo uma função, mas no que diz respeito à informação, o verbo aí é algo praticamente nulo. É como se ele servisse apenas para grudar os dois termos, o sujeito João com a sua característica educado. Parece que eu peguei o verbo como se fosse uma cola e grudei João com educado. O mesmo com o céu está azulado. Peguei o verbo estar, transformei numa cola e grudei céu e azulado. Isso acontece, jovem, porque na tela anterior os verbos cumprimentou e escreveu são verbos significativos, eles são os elementos mais importantes das suas orações. Aqui o verbo não é o elemento mais importante, o elemento mais importante vem depois dele. Tanto no primeiro caso com João é educado, educado é a característica do sujeito e revela algo muito importante sobre ele, quanto no segundo caso o céu está azulado. Azulado também é uma característica do sujeito céu e nos revela algo muito importante sobre ele. Certo? Outra diferença que eu quero que você perceba. No primeiro caso, nós temos estado permanente. Professor, mas o que é isso? O verbo ele indica estado permanente. Eu não disse que o João se tornou educado, eu não estou dizendo que ele vai deixar de ser educado, é algo dele. É como se ele tivesse nascido com essa característica. Eu estou me referindo a algo que é do sujeito, que vai continuar sendo dele. João é educado. Agora, no segundo exemplo, quando eu digo o céu está azulado, eu não dou a entender que ele sempre foi azulado, ou que ele não vai deixar de ser azulado. Ele está azulado agora, mas ele pode não ter estado azulado antes e pode ser que amanhã esteja diferente, ou daqui a alguns segundos, certo? Essa diferença é fundamental. Apenas para relembrar, para você fixar bem o conteúdo, lá na segunda oração da tela anterior, o céu está azulado, nós temos o verbo estar indicando estado transitório. O que é isso, professor? Por que transitório? Transitório que transita, nesse caso, o que pode se deslocar de uma situação para outra. Ou seja, no dia é uma coisa, no dia seguinte é outra. Então o céu está azulado agora, mas ele pode não ter estado ontem e pode mudar amanhã. Amanhã pode estar preto, sei lá. Fim do mundo, o céu ficou preto. Beleza, jovem? Aqui você vai se deparar com duas situações novas. Em relação ao estado, que fique bem claro, porque os dois verbos que você está vendo aí destacados em amarelo, no que diz respeito ao sujeito, eles são iguais aos verbos anteriores. Eles não nos dizem praticamente nada. Amaro ficou, primeiro exemplo, Amaro ficou muito entristecido. O ficou, a respeito do sujeito,
está vazio. Não traz nenhuma informação relevante. O entristecido traz, junto com o muito. O entristecido me permite conhecer melhor o Amaro. Da mesma forma que no exemplo 2, os trabalhos continuam incompletos, o termo incompletos me permite conhecer melhor a situação desses trabalhos. Ok? Então nisso não muda, mas muda o estado. No primeiro caso, voltando ao primeiro caso, Amaro ficou muito entristecido, mudança de estado. Porque o ficar nos dá a entender que ele não estava assim, certo? Não é como lá no caso de João é educado, ele sempre foi, provavelmente sempre será. Aqui não, jovem. Amaro ficou, ele não estava, mas acabou ficando muito entristecido. Não sabemos quando vai mudar. Ou se vai mudar, vai que não muda, né? Vai que ele fica assim para sempre, coitado. Então, quando você se deparar com verbos como esse, o ficou, o tornou-se, né? Ficar, tornar-se, o virar, que é uma situação que a gente vai ver depois, tem que prestar bastante atenção. Quando você se deparar com esse tipo de verbo, você estará diante de uma mudança de estado, de verbos que indicam uma mudança de estado. Algo que não era, passou a ser. No exemplo de baixo, os trabalhos continuam incompletos. Eu não tenho estado permanente, eu não tenho estado transitório, eu não tenho mudança de estado, eu tenho uma continuidade. Já estava desse jeito, a situação já estava desse jeito, jovem, ela continuou assim. E a gente não tem como saber até quando vai continuar assim. A menos que chegue uma nova informação, uma nova frase, sei lá, crie um livro sobre isso. Os trabalhos continuam incompletos. Já estavam incompletos e continuam nessa condição. Continuidade de estado. Beleza? Vamos para a próxima tela, jovem. Nesse exemplo, só para finalizar a nossa sequência de orações, você tem aparência de estado. É o último estado que a gente vai ter. Professor, o que é aparência de estado? Acredito que pelo nome já fique bem fácil a compreensão, já se torne bem fácil a compreensão. Vamos à frase. A situação parecia resolvida. Perceba, eu não disse que a situação está resolvida, eu não disse que a situação continua resolvida, ela passou a estar resolvida, não disse nada disso, tá? Eu disse que ela parecia resolvida. Não é estado transitório, não é estado permanente, não é mudança, é uma aparência. E aparências enganam, jovem, toma cuidado. A situação parecia resolvida. Eu estou na dúvida aí. A aparência de estado, ela te coloca numa condição de completa dúvida. Parece resolvida a situação. Beleza? Mas não estou dizendo que está resolvida. Pode ser que não se tenha resolvido nada e aí vai continuar na mesma, vai dar na mesma. Então cuidado aí que é o tipo de verbo mais perigoso. Os que indicam aparência de estado, porque você pode se dar mal. Beleza, jovem? Mas vamos lá. E aqui nós chegamos ao primeiro conceito da nossa aula. Recorda, nesse negócio que a gente viu aí de estado, recorda os primeiros exemplos que foram analisados. João é educado e o céu está azulado. Você lembra que eu falei que nesses dois exemplos o verbo parecia muito mais uma cola? Parecia que ele estava ali só para grudar João com o educado e céu com o azulado? Pois é, agora você descobriu que esse tipo de verbo é chamado de verbo de ligação. É como se fosse uma cola mesmo. Diferentemente dos primeiros verbos que nós vimos, os significativos, cumprimentou e escreveu, que traziam uma informação importante sobre o sujeito, esses verbos de ligação eles são apenas uma cola, eles fazem uma conexão do sujeito com o termo que vem depois do verbo. Esse sim traz uma informação importante. E ele tem um nome que você vai descobrir agora. Vamos ao conceito. Verbos de ligação são os que ligam ao sujeito uma palavra, expressão ou oração chamada predicativa, que ele apareceu. Descobrimos na mesma tela o nome do verbo e o nome do termo que vem depois do verbo. Predicativo, estabelecendo em geral entre ambos uma relação de equivalência ou de caracterização. Traduzindo para você, jovem, o verbo de ligação
é a cola, é a conexão que vai ser feita entre o sujeito e o predicativo. O predicativo é o termo que traz uma informação sobre o sujeito. Pode ser uma qualidade, uma característica, um aspecto, uma situação, uma condição, certo? Então é isso, jovem, para você não esquecer. O verbo de ligação, ele cola, ele gruda o sujeito com o seu predicativo, com um termo que traz uma informação importante sobre o próprio sujeito. Certo? Vamos continuar. E vamos agora para mais alguns exemplos. Não se estressa, jovem, eu sei que são muitos exemplos, mas eu gosto de colocar vários exemplos para você fixar bem o conteúdo, para você colocar na sua cabeça e não tirar nunca mais. A tua aprendizagem não pode ser estado transitório, pelo amor de Deus, ela tem que ser estado permanente, tem que ficar aí para sempre. Ela tem que ser uma só contigo. Então vamos lá. Perceba que nesses novos exemplos, eu não destaquei mais em amarelo os verbos. O meu destaque foi para os predicativos, até porque eu pressuponho que vocês já conseguem identificar com facilidade os verbos de ligação, que são esses verbos que grudam o sujeito com o predicativo. Então, os predicativos estão destacados em amarelo. Vamos lá. Primeiro exemplo. As crianças tornam-se rebeldes. O verbo de ligação é o verbo tornar, na sua forma tornam-se. Ele está indicando qual estado mesmo, jovem? Será que você já aprendeu direitinho? Revisa aí. É estado permanente? É estado transitório? É aparência de estado? É continuidade de estado? É, jovem. É mudança de estado, jovem. Eu não estou dizendo que as crianças nascem rebeldes. Elas ficam. Elas mudam para essa condição. Olha que maravilha. Olha como o predicativo me permite conhecer melhor o sujeito. O predicativo rebeldes está trazendo uma informação sobre as crianças. É tipo assim, para eu tomar cuidado. Elas não nascem rebeldes, mas depois se transformam, né? Então, pelo amor de Deus. Se estiver pensando em ter filhos aí, já fica por dentro. O dia continuava chuvoso, segundo exemplo. Aqui sim nós temos uma continuidade de estado. Beleza? Tem que ficar craque nisso aí. É muito importante você saber identificar qual é o estado que está sendo expresso pelo verbo. Ok? Eu não estou dizendo que o dia ficou, eu não estou dizendo que o dia é chuvoso, eu não estou dizendo que o dia parece, eu estou dizendo que ele continuava. Ele já estava chuvoso e continuava chuvoso. Continua, está na mesma condição. Beleza? O predicativo aí é chuvoso porque ele nos traz uma informação sobre o sujeito. Perceba que o verbo aí está grudando chuvoso, que é a característica do sujeito, com o próprio sujeito, dia. Certo, jovem? Estou indo um pouco rápido porque pressuponho que você já está entendendo melhor o assunto. Agora é o seguinte, larga o teu LOLzinho. Tá jogando LOL, tem uma moçada que gosta de jogar e de estudar ao mesmo tempo, mas fecha o notebook, deixa o LOLzinho, depois você volta, deixa o Free Fire, que esses dois últimos exemplos são importantíssimos, eles são cruciais. Presta muita atenção. Os dois verbos de ligação aí são andar e virar. Mas toma cuidado, porque geralmente o verbo andar e o verbo virar não são verbos de ligação. Só que na linguagem, e é bom que você já aprenda isso, na linguagem tudo é muito dinâmico, tudo muda, tudo depende do contexto. Então você tem sempre que avaliar o contexto, analisar o contexto. É por isso que eu não gosto quando o aluno se dedica, nas aulas de língua portuguesa, se dedica a decorar as coisas. Não adianta, porque o contexto vem e quebra as tuas certezas. O andar, quando ele significa ação, ele não é verbo de ligação. Ele é verbo significativo, que nem o cumprimentou e o escreveu lá do início. Se eu digo assim, meu amigo andou a rua do comércio inteira, aí é uma ação. Beleza? Aí eu estou indicando um movimento. Ele andou a rua do comércio inteira. A mesma coisa com o verbo virar. A minha amiga virou o banco, ela movimentou o banco, é uma ação. Mas nesses dois exemplos que estão na tua tela, nem o andar, nem o virar significam ações. Beleza? Professor, mas por quê? Vamos lá. Terceiro exemplo. A moça anda triste. Eu não estou dizendo para você que ela está andando e ao mesmo tempo está triste. Não é isso. É como se eu dissesse a moça tem estado triste. Beleza? Ela anda triste. É um estado transitório. Ela não estava assim
passou a estar assim, talvez amanhã esteja melhor. Então, o andar aí não tem nada a ver com o movimento, de você mexer suas perninhas. O andar aí, ele é um verbo de ligação, ele está conectando triste com moça. Ele está indicando o estado da moça. Beleza? No quarto exemplo, nós temos a crisálida vira borboleta. Eu não tenho aí o mesmo sentido de minha amiga virou o banco. Não é um movimento. O verbo virar aí não é um movimento. Beleza? Ele tem o mesmo sentido de se tornar, né? Tornar-se, melhor dizendo. A crisálida se tornou borboleta. Ok? Ela não era, se tornou. Mudança de estado. O verbo virar aí está claramente indicando mudança de estado. E é também um verbo de ligação. Em a moça anda triste, o predicativo é triste, é a condição do sujeito, assim como o borboleta é a condição de crisálida, né? Triste, condição de moça, e borboleta é a condição da crisálida, a nova condição, porque ela não era, né? Ficou. E é isso, jovem. Nesses próximos exemplos, eu quero apenas que você perceba quais classes gramaticais podem desempenhar a função de predicativo do sujeito. Quem é que pode ser predicativo do sujeito? Classes gramaticais é um conteúdo bem tranquilo, com o qual você tem contato desde a primeira série: substantivo, adjetivo, numeral, artigo, verbo, pronome, advérbio, por aí vai. Quais dessas classes podem ser predicativas do sujeito? Tem que tomar cuidado com isso. No primeiro exemplo, todos estão com saúde. Todos é sujeito, estão é verbo de ligação e com saúde é predicativo do sujeito. Só tome cuidado porque nesse primeiro exemplo nós não temos um adjetivo simples, nós temos uma locução adjetiva. Ocorre locução quando você tem mais de um termo. E aí você tem a preposição com e o substantivo saúde. Os dois juntos formam um adjetivo, formam uma expressão com valor de adjetivo. Todos estão com saúde equivale a dizer todos estão saudáveis. É a mesma coisa, uma característica, um aspecto, na verdade aí está mais para uma condição do sujeito. A condição de todos, no que diz respeito à saúde, é uma condição boa, é uma condição positiva. No segundo caso, você não tem um adjetivo. É bom atentar porque muitas pessoas acreditam que só adjetivo pode ser predicativo do sujeito. Isso não é verdade, tá bom? E o segundo exemplo já está aí para quebrar esse mito. A Terra é um planeta. Terra, sujeito, é verbo de ligação e um planeta predicativo do sujeito. Certo? E planeta claramente não é um adjetivo. Planeta é um substantivo. É um substantivo que está servindo aí, no exemplo, como predicativo do sujeito. Certo? Então você tem o verbo ser, seguido por uma classificação. O predicativo aí, ele está servindo para classificar o sujeito. Certo? Então a gente está inserindo Terra na categoria dos planetas. Ok? No terceiro exemplo, eu não sou você. Aí nós temos o sujeito negando, né, uma condição, negando uma definição. Eu não me defino por você, como você. Não quero essa condição de ser você. E o você é um pronome. Olha que interessante. Então, o predicativo do sujeito aí é um pronome, que está ligado ao eu. O sujeito também é um pronome, então é um pronome ligado ao outro, por meio do verbo sou. E no último exemplo, você vai ter um numeral exercendo a função de predicativo do sujeito. Nós éramos 5. Nós é sujeito, pronome, éramos verbo de ligação, e o 5 aí é um numeral que explica algo sobre o sujeito, que traz uma característica, né? Mais uma classificação numérica. Certo, jovem? E aqui nós temos a lista das classes gramaticais que podem ser predicativo do sujeito. Número 1, adjetivo ou locução adjetiva. 2, substantivo. 3, pronome. 4, numeral. E 5, oração substantiva predicativa. Ah, professor, mas o senhor não explicou esses 5 aí, oração substantiva predicativa. Foi como eu disse lá no conceito. A gente não vai ver isso agora, porque as orações predicativas fazem parte do período composto. Então é um assunto mais complexo que deixaremos para analisar mais adiante. Por enquanto, se contente com os 4 primeiros itens. Beleza, jovem? Vamos deixar o quinto, conter a ansiedade e deixar o quinto para depois. Finalmente, o conceito de predicativo. Na verdade, ele já havia aparecido antes, né? A palavra predicativo já havia aparecido no conceito de verbo de ligação, mas é interessante que tenhamos o conceito só para o predicativo do sujeito.
O núcleo do predicado nominal, isto é, o termo que exprime o que o sujeito é, está ou passa a ser, se chama predicativo. Duas coisinhas que eu gostaria de pontuar sobre esse conceito. A primeira coisinha, pela primeira vez apareceu o assunto que dá nome à aula, predicado nominal. E, na verdade, nós já estamos estudando o predicado nominal há muito tempo. O predicado nominal ele é justamente a junção, a combinação do verbo de ligação, que você já estudou, com o predicativo do sujeito, que você também já estudou. Então, já estávamos estudando. O nome é que apareceu agora. Mas o nome é o menos importante depois que você sabe como funciona. E você já sabe como funciona o predicado nominal. Então, essa é a primeira coisinha que eu gostaria de pontuar. A segunda coisinha que eu gostaria de pontuar, jovem, é interessante esse conceito porque ele faz uma menção às variações de estado, aos diferentes estados que o verbo de ligação pode expressar em relação ao sujeito. Repetindo aqui, o núcleo do predicado nominal, isto é, o termo que exprime o que o sujeito é, está ou passa a ser. Olha que maravilha. A permanência, né? Aliás, estado permanente, estado transitório, a mudança de estado e também a aparência de estado que a gente estudou, não aparece aqui, mas ele colocou os três principais: o estado permanente, o estado transitório e a mudança de estado. Além desses três, temos a continuidade de estado e a aparência de estado. Mas é interessante, é um conceito, na minha opinião, bem eficiente porque ele faz menção a esses, aliás, diferentes estados que os verbos de ligação expressam. Muito interessante. Vamos lá. E aqui nós temos uma formulazinha para simplificar, jovem, a compreensão do predicado nominal, certo? O predicado nominal é igual ao verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, os dois elementos que você estudou durante a aula inteira. Combinados, eles formam o predicado nominal. Lembrando que predicado é tudo aquilo que nós declaramos sobre o sujeito. O predicado é verbal quando o elemento mais importante dele é o verbo significativo. E o verbo significativo você tem quando esse verbo expressa uma ação, um processo, ou que o sujeito pratica ou que o sujeito sofre, certo? Mas não vamos entrar em detalhes. Os verbos significativos nós vimos lá no início. João cumprimentou, Euclides da Cunha escreveu. Nesse caso aí você tem predicado verbal porque o verbo é significativo. Ele traz uma informação relevante sobre o sujeito. O predicado será nominal, jovem. Deixa o lauzinho de lado. O predicado será nominal quando o verbo for de ligação, ou seja, quando ele não trouxer uma informação relevante sobre o sujeito, e logo após ele existir um termo chamado predicativo do sujeito, esse sim trazendo uma informação relevante sobre o sujeito, explicando para nós quem é esse sujeito. Ok, jovem? Então, mais uma vez, predicado nominal igual a verbo de ligação mais predicativo do sujeito. E aí nós temos um exemplo para você fixar bem a fórmula. Sua filha parece uma criança. Opa, parece, já sabe que é a aparência de estado. Eu não estou dizendo que ela é, não estou dizendo que ela mudou, que ela ficou, que ela continua, ela parece. Pode ser que não seja, é uma aparência, é um julgamento aí que a gente faz, né? Uma comparação. Sua filha parece uma criança. Sua filha, perceba aí na tela, é o sujeito. Ok, os dois termos formam o sujeito. Claro que nós temos um núcleo, que sempre vai ser o substantivo ou palavra substantivada. O núcleo aí é filha. Parece é nosso verbo de ligação. Ele não traz uma informação relevante sobre o sujeito, ele está só grudando o sujeito, sua filha, ao predicativo do sujeito, que é a expressão uma criança. Ok? O predicativo do sujeito, repito, é uma criança. Juntando o verbo parecer, que é nosso verbo de ligação, com uma criança, que é nosso predicativo do sujeito, você tem o predicado nominal. E o predicado se refere ao sujeito. Chegamos à nossa última análise, jovem, da primeira aula do canal Português de Farda. Desejamos do fundo do coração que vocês tenham aprendido e vamos lá para essa última etapa, para fixar de vez esse conteúdo tão importante da língua portuguesa.
O exemplo agora é: os olhos de boi são muito raros. Perceba que já está tudo dividido aí, tá bom? Para facilitar a sua compreensão. Os olhos de boi é o sujeito, tudo isso aí é o sujeito. Aí você vai ter o verbo de ligação, que é o são, e o predicativo do sujeito, que aí é formado por dois termos, muito raros. Ok? O verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, como você aprendeu, formam, né, o predicado nominal. Beleza? Os dois formam o predicado nominal. Está aparecendo aí em cima. Ok? Aí vamos fazer uma análise mais detalhada, só para você ficar por dentro desse lance de quais termos formam o sujeito, quais termos formam o predicativo. Não é bem esse o foco da nossa aula, mas aí você já fica com uma primeira impressão para que nas próximas aulas já esteja preparado para o que vai vir. No sujeito, a gente sempre tem um núcleo. O que foi que eu falei para vocês? O núcleo do sujeito é sempre o substantivo ou a palavra substantivada. Aqui nós temos um substantivo puro mesmo. Olhos. Olhos é o núcleo, tá? Substantivo, olhos é o núcleo do sujeito. Antes do núcleo, a gente tem um artigo que está acompanhando o substantivo e depois do núcleo a gente tem uma locução adjetiva, de boi. É a mesma coisa que bovina, ou nesse caso, os olhos bovinos, né? Como eu acho que não ficaria muito legal colocar os olhos bovinos, então o autor decidiu colocar dessa forma, os olhos de boi. Aí a gente tem, dentro do predicado nominal, o verbo de ligação, tá? Que indica estado permanente, e o predicativo do sujeito, muito raros. O núcleo aí do predicativo do sujeito é raros, é o adjetivo. O muito, que é advérbio, ele está servindo apenas para intensificar, ok? Ele está intensificando, ele está elevando aí a qualidade, a característica do sujeito. Não é apenas raro, é muito raro. Né? Não são apenas raros esses olhos de boi, são muito raros. E é isso, galera do CMPM5. Está encerrada a nossa primeira aula do canal Português de Farda. Esperamos que seja a primeira de muitas. Agradecemos demais a presença de vocês. Compartilhe o vídeo se você achar a aula interessante, se você achar que ela vai contribuir de alguma forma para a sua aprendizagem, se já contribuiu de repente e pode contribuir para a aprendizagem de outros colegas. Então compartilhe com seus colegas, alguém que esteja estudando o conteúdo, esteja precisando estudar para uma prova, para um trabalho, ou que esteja querendo simplesmente aperfeiçoar seus conhecimentos, ampliar seus conhecimentos em língua portuguesa. Muito obrigado e a próxima aula vai ser com a professora Maiara.